Amém? Alegria para mim voltar aqui. Quase um ano que eu estive aqui, então tem bastante tempo, mas muitos rostinhos novos, muitos irmãos novos aqui, né, que a Igreja de Cristo cresce para a glória dele, né, e isso é que é importante, né, pastor Alan falou aqui, sou pastor Denilson, lá da rede do Ribeiro, de Abreu, minha esposa e meus filhos não vieram, né, mas estou aí servindo a igreja já há alguns anos, já há algum tempo, e tenho aí a honra e o privilégio de poder caminhar com vocês, né, de servir ali. Estamos aqui sempre nesse intercâmbio. Nosso querido padre, o nosso pastor Alan vai e volta, a gente vem, então a gente sempre tem essa oportunidade de ministrar nas outras comunidades, né? E hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, de ouvir a palavra de Deus, né? Nesse mês em comemoração à Reforma Protestante, a reforma aí que está aí batendo a porta nos seus 505 anos, e a Igreja Rede vem há 5 anos batendo esse martelo, né? A gente até fala nas nossas comunicações que o som do martelo não pode parar, né? A gente vem em uma igreja reformada, sempre vem se reformando, e nós temos a oportunidade, mais uma vez, de entender o que foi os fundamentos da Reforma Protestante, esses 5 solas tão falados, esses 5 pilares que sustentaram o início da Reforma Protestante. Martinho Lutero, em 1517, à luz de uma vela, ele lê um texto que muda e abre os seus olhos, né? Em Romanos 1:17, ele lê: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá. O justo viverá? Ah, vocês estão comigo? Achei que vocês estavam cochilando já. Então, ou seja, esse foi o texto que tirou as escamas dos olhos de Lutero, né? Deus usou da sua misericórdia, e quando Lutero abre os seus olhos, e ele se enche desse temor de Deus, esses 5 pilares da reforma nascem em seu coração, e isso ficou para toda a história. E quando a gente olha para esses 5 pilares, que está até fácil colar, né? O sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura e soli Deo Glória. Isso tudo tem que resultar em uma fé baseada somente na palavra de Deus. E isso foi o que norteou o coração de Lutero. E entendendo um pouco daquele contexto histórico, a gente vê que a Igreja Católica Romana, ela estava se desviando grandemente da palavra de Deus. Ela estava totalmente longe das Escrituras, e por isso nós vemos a importância desses pilares para nos manter centrado na palavra de Deus. Então isso tem que ter um impacto muito grande na nossa vida. A gente tem que olhar para esses pilares e entender que o fundamento deles é nos manter centrado na palavra de Deus, porque o nosso coração é enganoso. A gente sempre vai buscar aquilo que é confortável para nós, e nem sempre aquilo que é confortável para nós é o que a palavra de Deus diz. O nosso coração tende a escolher, a fazer acepção de coisas que a gente diz: nossa, eu amo isso, e Deus diz: é pecado, eu odeio. Então, por isso, nós devemos manter os nossos olhos sempre na palavra de Deus, e os 5 solas vieram justamente para nos dar esse fundamento para isso. E para nós entendermos um pouquinho mais sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 3, vamos ver se vocês estão bom de Bíblia aí, para achar esse livro pequenininho aí no Novo Testamento. Carta de Paulo a Tito, capítulo 3, amém? Todo mundo? Amém ou anem?
Então, a partir do versículo 3, nós vamos até o 8, se assim Deus nos permitir. Tá? Então, nós lemos assim: houve um tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus pelos homens, da parte de Deus, o nosso Senhor, não por causa dos nossos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros e tendo esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. Aqui espero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te rendemos graça. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa maravilhosa oportunidade de estarmos reunidos como Tua igreja. Sabemos, Pai, que não somos merecedores de estar aqui, mas o Teu Espírito Santo nos impeliu a estarmos reunidos aqui nessa noite. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, aviva a Tua igreja, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, a entendermos um pouco mais da grandeza da Tua palavra. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, esse Teu servo que não sabe orar, que não sabe pregar, mas que a Tua igreja seja edificada, e o nome de Cristo seja exaltado e glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Esse texto, para mim, é um texto maravilhoso, sabe? Ele dá um resumo do que é a obra salvífica de Deus em nós, sabe? Paulo foi muito assertivo nas suas palavras, né? Impelidos pelo Espírito Santo, mas é um texto que resume muito esses 5 solas que nós vamos tratar. A gente vê a obra de salvação, o Espírito Santo agindo, a graça de Deus sendo derramada, somente pelo meio da fé e resultando em uma vida de boas obras que glorifica a Deus. E eu te convido e incentivo a você reler esse texto em casa, para você assimilar ainda mais as grandezas dessa palavra, tá? Mas quando a gente trata de justificação de pecadores, né, que esse foi o tema central, basicamente, da reforma protestante, a gente vê que a Igreja Católica sempre afirmou que o homem era justificado pela fé, mas não somente por ela. O homem tinha que cooperar com as suas obras, ofertas, caridades e tudo mais. E Lutero foi muito enfático em dizer que, a partir das Escrituras, ele não conseguia enxergar uma justificação que não fosse somente pela fé. A justificação de pecadores era do princípio ao fim pela fé. E foi esse o ponto inicial da reforma protestante. E foi esse aquilo que ele entendia como um dos firmes fundamentos. O homem era justificado somente pela fé. Porque o homem não produz obras boas. E nós sabemos disso. Tudo que a gente produz de bom é graça de Deus. Eu vou citar aqui uma série de referências para embasar esse texto nosso. Se você vai tomar nota, fique à vontade. E a gente começa pelo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Não precisa abrir, que senão a gente vai perder um tempinho, mas só presta atenção na leitura. Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obteve acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gálatas 2, versículo 16, vai dizer assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei,
mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela obediência da lei, porque pela obediência da lei ninguém será justificado. Ainda em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 24, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Filipenses 3:9, e ao ser encontrado nele, não tendo sua própria justiça que procede da lei, mas vem mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça procede de Deus e se baseia na fé somente. Não há como nós olharmos para esse texto e para inúmeros outros textos, desde o Antigo até o Novo Testamento, e vermos alguma cooperação do homem para a salvação. O próprio profeta Isaías vai dizer que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundície. E eu acredito que todos os irmãos aqui saibam o que são trapos de imundície. Então, ou seja, não há nada de bom que o homem pode produzir para merecer o favor de Deus. O homem é justificado somente pela fé. E esse foi um dos pilares que fundamentou a reforma protestante e que norteia a nossa vida cristã. Amém? Amém? Se chegamos a essa fé salvífica, essa convicção de fé, é por causa da graça de Deus. Não existe outro meio. Nunca teríamos uma fé verdadeira sem que Deus tivesse nos alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Nós estávamos longe de Deus, nós caminhávamos em direção oposta. Nós nunca iríamos procurar a Deus se Ele não se revelasse a nós. E isso é graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados, separados desde o Éden, desligados dessa comunhão com Deus. Todas as religiões que existem, elas buscam algo, é religar o homem a Deus. Todas as religiões que existem no mundo buscam isso. Agora, somente uma tem o caminho verdadeiro, e somente uma tem o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, e nós sabemos que é somente Jesus Cristo. Agora, o homem morto em seus pecados, pecadores depravados, não podem alcançar a salvação, não podem alcançar um favor de Deus. Você nunca vai ler nas Escrituras que Lázaro gritou de dentro do túmulo: Senhor, tu me tira daqui. Muito pelo contrário, Jesus que gritou com ele para dentro: Lázaro, venha para fora. Um morto não pede, um morto não escolhe, um morto não tem reação, um morto não faz nada, e nós éramos assim, longe de Cristo. Se Cristo não viesse até nós, a gente nunca teria ido até Ele. Gênesis capítulo 6, versículo 5 vai dizer assim: o Senhor viu a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre e somente para o mal. Deus olha de cima, vê uma humanidade, e olha para o coração e para os pensamentos dessa humanidade, e vê o quê? Maldade sempre e somente. Esses somos nós, né? O livro de Romanos categoricamente vai dizer, um versículo muito conhecido por todos nós: não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É como se Deus passasse uma linha abaixo de Cristo e falasse aqui: daqui para baixo só existe mortos. A Bíblia nos chama de inimigos de Deus. Pesado isso, né?
inimigos de Deus, mas longe de Cristo, sem que Ele vier a nós, é o que nós somos, inimigos da verdade, rebeldes, filhos da ira. Então, como que essa pessoa pode chegar à fé por conta própria? Como que qualquer um de nós possa ir a Deus por vontade própria, ou por méritos, ou por obediência à lei? A gente pega a lei inteira e vê que nós temos mais de 600 preceitos. Aí a gente pega os 10 mandamentos, que fica mais fácil obedecer. Aí vem Jesus e resume toda a lei em 2. E quais são os 2? Amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente faz? Sim ou não? Não, é um categórico não. Nós não obedecemos 2 mandamentos. E como nós queremos ter mérito em Deus? Como que nós queremos alcançar a salvação através disso? É impossível ao homem. Salmo 14, verso 1 e 3, 1 a 3, ele vai dizer assim: diz o tolo no seu coração, não existe Deus. Corromperam-se e cometeram os atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E é muito interessante quando a gente olha assim, nossa, não há ninguém que faça o bem. Poxa, mas eu tenho atitudes boas, eu não sou tão ruim assim, né? Mas qual que é o padrão de bondade? Aquilo que a gente acha ou aquilo que Deus determinou? Aquilo que é bom para mim pode ser horrível para Deus, e normalmente é. Aquilo que eu acho que, nossa, eu sou uma pessoa boa, Deus olha e fala assim, pecador depravado. Simples assim. Eu costumo dizer que o livro de Romanos, capítulo 1, a gente tem ele a partir do versículo 24, se eu não me engano, a gente tem ali basicamente o nosso currículo, sabe? Depois você lê em casa como para casa, tá? Pastor Alan vai cobrar isso semana que vem. Romanos 1, ali você vai ver o seu currículo, sabe? O nosso currículo ali expresso. E é o que nós somos, pecadores mortos. Não é possível falar de graça de Deus, né? O nosso sola gratia, sem olhar para o nosso coração. É impossível. Um coração perverso, um coração enganoso, um coração que não faça o bem. Se Cristo não transformar esse coração, é impossível para nós alcançarmos o favor de Deus. É impossível. É interessante quando a gente olha as manifestações de Deus e dos milagres que Jesus fez, né, durante toda a história, durante todo o relato bíblico, e o que me chama a atenção não é Moisés abrindo o mar vermelho, Lázaro sendo ressuscitado, transformando água em vinho. O que chama a minha atenção é ver um pecador inimigo de Deus sendo convertido e que passa a ser servo, sabe? Esse é o maior milagre. E todos nós éramos assim. Nós odiávamos a verdade, nós odiávamos a palavra de Deus, e Deus vem com a sua graça somente, com a sua misericórdia, e transforma o nosso coração, que era de pedra, em um coração de carne, que passa a adorar, e que passa a desejar viver na comunhão dos santos, e que passa a querer amar e servir esse Deus. Isso é milagre. Isso é milagre, que aconteceu em mim e aconteceu em todos nós. É impossível um pecador ir a Deus pela sua vontade. É impossível para nós. E Lutero foi muito enfático nas suas 95 teses, batendo de frente com todo aquele sistema papal, né, colocando a sua vida em risco, e ele afirmou sem hesitar que o homem, pelas suas obras, não pode ter méritos diante de Deus. O homem, pelas suas obras, não alcança o favor de Deus. É sim somente pela graça, é somente pela fé. É pela graça de Deus derramada sobre pecadores, como eu e como vocês. Assim é a salvação. Assim é a nossa justificação. O versículo que nós até lemos aqui, né, o nosso irmão Jonathan leu aqui, eu costumo dizer que é o versículo
mais reformado que existe. Efésios 2, 8 e 9, ele vai dizer que, porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Nosso coração é tão terrível, que se fosse por obras a salvação, eu poderia olhar para o Jonathan e falar assim, eu consegui, você não, né? Eu sou mais santo, você é um pecador. E afinal de contas, o que a gente faz com um texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Não existe mérito do homem nisso. João 1,16 vai dizer assim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Aonde tem obra nisso? Aonde tem favor de Deus nisso? Aonde tem que, se você colocar o maior valor de oferta aqui, você alcança a favor de Deus? Não existe isso nas Escrituras. A nossa salvação é graça, somente graça. Romanos 3, 24 vai dizer, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus. Aonde tem obras nisso? O próprio título da nossa carta vai dizer lá no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Atos capítulo 15, versículo 11 vai dizer assim, de modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também foram. Nós não temos margem nas Escrituras para olhar que o homem pode ser justificado por obras, tendo mérito algum. Nós somos mortos, nós somos pecadores, nós somos depravados, nós somos piores do que a gente imagina. Nós somos piores do que a gente imagina. A gente pode fazer coisas que nós mesmos duvidamos. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente pode fazer coisas que até mesmo fala assim, eu nunca faria isso. Você só precisa da oportunidade. Você só precisa da oportunidade. Tem um psicólogo cristão, eu esqueci o nome dele, ele vai falar assim, todo pecador é um assassino em potencial. A gente mataria alguém? Poxa, em sã consciência de jeito nenhum, mas a gente não hesitaria em defender quem a gente ama. E a gente faria, porque o nosso coração é assim, porque nós podemos fazer até mais do que pensamos. Amém? Duro ouvir isso, né? Ninguém fala amém nessa hora, né? Todo mundo quer falar assim, amém, né? Ninguém fala. Nós nunca podemos olhar para nós mesmos e podemos tentar achar em nós algo para contribuir com a nossa salvação. Nós nunca vamos achar. Nós vamos achar simplesmente um buraco dentro de nós, um vazio. John Piper costuma dizer assim, que se tirar Jesus de dentro de nós, fica um vazio que nem o mundo inteiro pode preencher. Poxa, maravilhoso isso, né? E é verdade. Agora, como que a gente olha para nós tentando buscar algum favor em Deus? É impossível nós acharmos isso. A teologia reformada, ela afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça e a fé, elas enfatizam a salvação. E salvação para nós é solos Cristo. Somente Cristo. A teologia reformada, ela sempre vai linkar a fé e a graça com a salvação. E salvação essa imputada em nós pela obra meritória de Cristo na cruz. Somente Cristo pôde fazer o que Ele fez. Somente Cristo poderia pagar aquilo que a gente nunca teria condições de pagar. Somente Cristo. Em Atos capítulo 4, nós vemos Pedro, ele respondendo ali a alguns sacerdotes e líderes religiosos, depois deles terem curado, né, um aleijado ali nas redondezas do templo. E esse relato está lá em Atos 4, do 8 ao 12,
que a gente tem assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo poderia nos salvar como Ele fez. Somente Ele poderia pagar o nosso escrito de dívida gigantesco, gigantesco. E se tem algo que a gente sabe fazer com categoria e com propriedade, é pecar. Nós temos doutorado, PhD em ser pecador. E nós fazemos isso com excelência. E somente Cristo poderia olhar para nós e pagar todos esses pecados. Somente Ele fez o que foi feito. Somente Ele poderia fazer isso. A centralidade de Cristo é o fundamento da fé cristã. Não existe outro fundamento da fé cristã a não ser Cristo. Isso é muito óbvio para nós, mas deve ser vivido isso todos os dias. Porque às vezes a gente esquece. Uma vez o Lutero foi interrogado: por que você prega o evangelho todo dia? Qual foi a resposta dele? Porque as pessoas esquecem todos os dias. E nós somos assim. A gente se preocupa com tudo, menos com a nossa fé. A gente se preocupa com todas as coisas ao nosso redor, menos quem é a rocha da nossa salvação. Martinho Lutero disse que Jesus Cristo é o centro e a circunferência da Bíblia. Olha só que interessante isso, né? Se você olha para a Bíblia, o centro dela é o quê? Cristo. Agora, marca uma circunferência em volta da Bíblia. Quem é também? Cristo. Então, Cristo é o quê? Toda a Bíblia. Não existe outra coisa a não ser Jesus dentro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Ele é o centro. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Não é o que a gente afirma. Amém? Mateus capítulo 17, versículos 5 ao 9, vai falar assim: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouço-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram o rosto em terra e ficaram aterrorizados, mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levanta-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais nada a não ser Jesus. Olha só que interessante isso aqui. Somente Cristo e apenas nele é a satisfação que Deus depositou, né? E quando a gente lê aqui, quando o Senhor disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, né? Era Deus olhando para Cristo e falando assim: aí está o meio de salvação de vocês. Aí está aquele que pode pagar os pecados de vocês. Aí está aquele único que eu posso derramar o meu cálice da ira sobre ele. E vocês estão rejeitando. E vocês estão rejeitando. E o mais interessante disso, quando nós olhamos para o profeta Isaías, que ele diz assim, que Deus agradou esmagá-lo e fazê-lo sangrar. Deus teve satisfação em sacrificar
Cristo pelos seus. Olha que maravilhoso e ao mesmo tempo terrível, porque você sabe qual que é a causa da morte do Filho de Deus? Nós somos a causa da morte do Filho de Deus, porque Deus olhou para Cristo e falou assim: esse pecado todo do mundo só pode ser pago através de você, então eu me agrado em fazê-lo sofrer, eu me agrado em fazê-lo sangrar por causa do meu povo, por causa da minha igreja. E aí a gente olha para essas coisas e vive de qualquer jeito, e vive a nossa fé como se estivesse lidando com uma coisa normal e natural, e não é. A gente deveria olhar para isso e nos envergonhar dos cristãos que nós somos. A gente deveria se envergonhar, porque o único homem santo, justo e bom que pisou nesse mundo, ele foi sacrificado por causa do meu pecado e por causa do pecado de vocês. E como que a gente pode viver da mesma maneira sabendo disso? Isso deveria nos fazer prostrar com boca no pó todos os dias e pedir perdão a Deus por causa dos nossos pecados, e não continuar criando pecados de estimação, como a gente costuma todos os dias, sabe? Isso deveria nos envergonhar. Não há nada, nem ninguém fora de Cristo, além de Deus, que possa satisfazer a sua santa ira. Somente Jesus pode satisfazer aquilo que Deus requeria para tu nos justificar. E Ele fez naquela cruz. E Ele fez. Em Efésios 1, versículo 3 a 6, ele vai dizer assim: bendito seja o Deus Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, tu nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio das obras. É isso? Não, por sermos adotados como filhos pelo meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual tu nos deu gratuitamente no seu amado. Nós somos adotados como filho, não por meio das obras, não porque nós somos bonitinhos, não porque nós tocamos no culto, não porque nós chegamos aqui primeiro da fila, não porque nós damos as maiores ofertas, mas nós somos adotados como filho por causa de Jesus Cristo. Somente Ele poderia fazer isso. Não há nada que a gente faça que nós possamos alcançar o favor de Deus e ser chamarmos de filho. Nós éramos inimigos, é o que a palavra diz, inimigos de Deus. Olha o quão isso é pesado, a gente tem que entender isso todos os dias. Nós éramos inimigos de Deus, mas somente por causa de Cristo nós podemos ser chamados de filhos. E aí a grande reflexão para nós é: que tipo de filho nós estamos sendo? Filhos obedientes ou filhos desobedientes? Só existe dois tipos de filho, não existe o mais ou menos. Ou você é um, ou você é outro. Ou você é quente, ou você é frio. O morno, Deus abomina. Então, ou seja, que tipo de filho nós estamos sendo para Deus? Que tipo de filho? Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, ele vai dizer assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e da terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos e soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz.
Como é que nós alcançamos a paz de Deus? Fazendo meditação? Fazendo yoga? Não, pelo sangue de Cristo no Calvário. E vocês já perceberam que a paz que nós temos dentro de nós, o mundo pode estar ruindo aos nossos pés, a vida de cabeça para baixo, mas a paz que Deus colocou em nós, ninguém tira, porque não veio de nós, veio dele para nós. O mundo pode estar de cabeça para baixo, mas quando temos a certeza que estamos firmes na rocha eterna, tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo de se resolver. E Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 12 vai dizer assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se para exercer os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à direita de Deus. Quem é esse sacerdote que ofereceu um sacrifício uma vez por todas? Jesus Cristo pagou os nossos pecados uma vez por todas, e por isso nós temos esperança da salvação. Por isso, Alanto, nós temos esperança de vida eterna. É por causa de Jesus, porque Ele fez um sacrifício uma vez por todas. E como nós podemos olhar e falar assim: eu posso conquistar a minha salvação, eu sou um super-homem, eu consigo. Imagina se a sua salvação dependesse de você orar e ler a Bíblia todo dia. Simples assim, você não precisa vir ao culto, escola bíblica, talmidim, nada. A sua salvação dependesse de você orar e ler a Bíblia todo dia. A gente conseguiria? Lógico que não, porque tem dia que nós somos super crentes, tem dia, meu filho, que parece que você é um ateu, você nem quer olhar para a palavra de Deus, você não quer orar, você está sem paciência com todo mundo e quer que o mundo se vá. E como que alguém assim pode manter a sua salvação? Como que alguém assim pode manter a sua fé? Nós somos as pessoas mais instáveis do mundo. Não é o tal do crente. Um dia você está lá em cima, outro você está lá embaixo. Tem dia que você está fogo puro, tem dia que você está igual uma pedra de gelo. Nós somos assim. E como que a nossa salvação depende de nós? Como? É impossível. Somente em Cristo somos aceitos pelo Pai. Somente por causa de Cristo somos atendidos pelo Pai. Somente em Cristo somos amados pelo Pai. E somente em Cristo somos salvos da ira do Pai. E somente por meio de Cristo temos essa paz que excede todo entendimento. Amém? 1 Coríntios capítulo 1, 30 e 31 vai dizer assim: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem quer se gloriar, se glorie no Senhor. É por iniciativa dele, não nossa. Cristo é a perfeita união, presta atenção nisso, Cristo é a perfeita união entre o amor e a ira de Deus. Entende esse ponto de equilíbrio? Cristo é a perfeita união entre o amor e a ira de Deus, e por isso nós bradamos aquilo que Lutero bradou: somente Cristo pode nos salvar, somente em Cristo temos certeza e firmeza na nossa salvação. Toda a obra de Cristo apontou para a glória de Deus. A teologia reformada, ela sempre tem a convicção de que somente nas Escrituras nós temos as verdades eternas. Amém?
Somente nas Escrituras nós temos a certeza da palavra de vida. Somente nas Escrituras nós temos a única regra infalível de fé e de prática. Imagina se Deus fizesse para nós um manual de como viver aqui nesse mundo. Seria ótimo, não seria? Mas Ele fez. A Bíblia. A gente tem. Né? Quando a gente compra um equipamento eletrônico, televisão e tudo, o que vem dentro da caixa? Um manual. A gente lê? Não, ninguém lê. A não ser depois que você já apanhou 250 vezes para instalar. E a mesma coisa a Bíblia. Como que a gente quer ter uma vida alegre, com excelência, feliz, com a Bíblia fechada? Como que a gente quer viver de forma que glorifique a Deus, se acaba o culto aqui no domingo, a gente fecha a Bíblia, coloca na estante e pega domingo que vem? Não existe um pozinho de piripimpim que vem um anjo de noite e joga na nossa cabeça para a gente entender, não. Quem dera se tivesse, era muito mais fácil. Mas isso aqui foi feito para quê? Para a gente ler, e dia após dia. Então, como que nós vamos viver uma vida que glorifica a Deus? Lendo a palavra de Deus. É somente assim, né? E quando nós olhamos para João capítulo 5, versículo 39, a gente entende um pouco mais disso, que Jesus fala assim: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam ter nela a vida eterna, mas as Escrituras testificam sobre mim. O que Jesus está falando? Isso aqui que vocês estão lendo, para buscar a vida eterna, isso aqui fala sobre mim. Então, ou seja, vocês devem me buscar, vocês devem entender o que eu quero, vocês devem entender o que eu faço, vocês devem entender quem eu sou. É isso que Jesus está dizendo. Toda a Escritura aponta para Cristo, do início ao fim. Tudo vai falar de Jesus. Mas no Antigo Testamento não tem Jesus. Tem, tudo aponta para Ele, tudo aponta para Ele, tudo é sobre Ele. 2 Timóteo 3, 16 e 17, mais conhecido que para-choque de caminhão, vai dizer assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e totalmente preparado para boa obra. Qual que é a razão da gente ter esse livro? Nós sermos preparados para boa obra. A salvação, ela tem que resultar em boa obra, ela tem que ter. E uma análise que a gente pode fazer da nossa vida é assim: poxa, eu tenho praticado boas obras? Eu tenho feito boas obras? Não segundo aquilo que a gente acha ser bom, mas segundo aquilo que a Bíblia diz que é bom. Eu tenho feito isso? E se você chegar à conclusão que não, tem algo de errado com a sua fé. E a gente pode colocar em xeque se a gente se converteu verdadeiramente. Porque às vezes estamos vivendo aqui dentro por religiosidade. E religiosidade não salva ninguém. Eu posso estar aqui em cima pregando, eu posso estar aqui tocando, eu posso estar aqui batendo palma, eu posso estar aqui na terça-feira, na quinta-feira, no domingo de manhã, no domingo de noite, eu posso dar a melhor oferta e ser simplesmente um religioso e não ter nascido de novo. E você sabe qual que é a surpresa que nós vamos ter? Que no dia do julgamento Jesus vai falar assim: afasta-se de mim, porque eu não te conheço. O grande detalhe da fé não é se nós conhecemos Jesus, e sim se Jesus nos conhece. Esse é o grande ponto. Porque eu falar que conheço Jesus é muito fácil. Poxa, eu posso ser um religioso, que eu posso parecer que um crentaço aqui dentro. Fala como crente, anda como crente, vive como crente e não ser nem nascido de novo. Religiosidade é o nome disso. Isso mata pessoas, isso manda pessoas para o inferno. Então nós devemos conhecer a palavra de Deus para praticarmos boas obras. O Salmo 19
versos 7 a 11, vai dizer assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos nossos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. São mais desejáveis do que o ouro mais puro. São mais doces que o mel, do que gotas de favo do mel. Por elas o teu servo é advertido, e grande será a recompensa em obedecer a sua palavra. Grande será a recompensa em obedecer a sua palavra. Quem ganha em obedecer a palavra de Deus? É Deus que é beneficiado com isso? Não, somos nós que vivemos melhor, somos nós que vivemos uma vida que glorifique a Deus. Somos nós que vivemos uma vida digna de louvor a Deus e a glória a Ele o tempo todo. E é disso que nós estamos falando. O livro de Hebreus diz, lá no capítulo 1, ele vai dizer assim: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras, mas agora Ele fala por meio dos profetas aos seus antepassados, mas nesses últimos dias Ele fala por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem Ele fez todo o universo. As Escrituras apontam para a glória de Cristo. Ele é o centro de tudo. Nós queremos conhecer Jesus, então precisamos de quê? Da palavra. Cristo é a revelação máxima da glória de Deus. Cristo é o ápice do amor de Deus por nós. É por isso que Ele nos deixou todos esses ensinamentos, para nós vivermos uma fé digna da glória dEle. Nós precisamos disso todos os dias. Quer viver uma fé que agrade a Deus? Mergulhe nas Escrituras. Simples assim. Nossa, como é fácil. A Bíblia é fácil de ser entendida? Sim ou não? Difícil demais. Puxa vida, você tem que estudar demais. Então você acha que você lê a Bíblia uma vez por semana é suficiente? 2 vezes por semana? É todo dia. É todo dia. Como é que você vai ter intimidade com quem você não conhece? A melhor analogia para isso é você olhar o seu casamento, o seu relacionamento. Você conheceu a sua esposa ou seu marido naquele instante e já começou a amá-lo? Há quem diga que tem amor à primeira vista, né? Não acredito nisso não, mas tudo bem. Mas, ou seja, como é que se constrói um amor? Com relacionamento, com conhecimento, você conhecendo a pessoa. A gente casa com a pessoa e depois de anos você descobre que ainda nem conhece ela, né? Essa é a verdade. Só que aí já está casado, não tem como devolver mais, né? Não tem jeito mais. Ainda bem que minha esposa não está aqui, não está ouvindo isso. Ainda bem. Você corta isso aí, viu, Carlos? Por favor, tá? Você corta esse pedaço aí. Então, ou seja, como é que nós vamos construir um relacionamento com Deus sem ter intimidade com Ele? E como que a gente tem intimidade com Deus? Através da palavra. Não tem outra forma. Você precisa da palavra de Deus todos os dias. João 17, versículo 17, vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós queremos ter uma vida mais santa, longe do pecado, é pela palavra, não tem jeito, não tem como de outra forma, né? O Salmos 1, extremamente conhecido, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se senta na roda dos... Pelo contrário, o seu prazer está e nela medita dia e noite, não tem outra opção. Não, pastor, mas não tem um outro jeito de aprender e ter relacionamento com Deus? Não,
Não inventaram ainda um USB que você pluga na gente assim e você conhece. Não. É relacionamento, é conhecimento. É você se relacionar com Deus. E o versículo continua: e ele como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós temos duas opções: ou andamos no caminho da palavra, ou andamos caminho ao inferno. Nossa, na lata, sim, na lata. Jesus falou isso. Na lata, não tem meio termo. Ou está com ele, ou não está. Ou é salvo, ou não é. Não existe mais ou menos crente. Ah, eu sou mais ou menos. Não, você não é. Você não nasceu de novo. Você precisa se converter. Essa é a grande verdade. Ou você está penetrado na palavra, conhece a Deus profundamente, tem intimidade com Ele, ou você não tem. É simples assim. Nossa, que palavras duras. Os próprios discípulos disseram isso para Jesus. Os próprios discípulos disseram isso. E uma reflexão que a gente pode trazer aqui, eu já estou caminhando aqui para os finalmente já. O pastor Ala disse que eu posso ficar até 10 horas, né, que você falou, né? Amém. Então, ou seja, uma reflexão muito sincera que nós podemos fazer é: nossa vida cristã está fundamentada na suficiência da palavra de Deus? Nós estamos realmente alicerçados naquilo que Jesus deixou para nós como ensinamento, ou nós estamos buscando outras coisas além disso? Porque toda a Escritura é proveitosa, toda a Escritura serve para nos exortar, para nos ensinar a termos uma vida de boas obras. E é isso que Deus requer de nós, é isso que Ele quer dos seus filhos, é isso que Ele quer da sua igreja. E não menos importante, para nós caminharmos aqui e para o final, quando nós entendemos essa grandeza desses 4 pilares que Lutero levantou, né? Sola gratia, sola fide, solus Christus e sola Escritura, isso tem que resultar em algo para nós. Se você tira um desses pilares, né, se a gente tem uma casa e a gente tira um pilar dela, o que acontece? Cai. Pode não cair na hora, mas uma hora vai cair. Não tem como desconectar um desses pilares da verdadeira fé cristã. A nossa fé reformada, da qual baseamos na reforma protestante, ela precisa desses pilares intactos, firmes e rígidos. É isso que sustenta a nossa fé. E não é possível viver uma fé desconexa, uma fé sem entendimento. Uma fé sem entendimento é algo superficial. Nós precisamos entender esses 4 pilares para quê? Para gerar o 5º pilar. E qual que é o 5º pilar? Soli Deo glória. Somente a Deus a glória. No que isso representa para nós? No que esse pilar vai dizer para nós? No Romanos 11:36 ele vai dizer assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém? Quando nós entendemos os 4 pilares da reforma protestante, sola gratia, sola fide, solus Christus e sola Escritura, se nós realmente vivemos isso, isso gera em nós uma vida de somente glórias a Deus. A gente vive uma vida condizente de Deus ser adorado, e de somente Ele ser o centro da nossa fé, e de olharmos para Ele e falarmos assim: Senhor, eu reconheço quem eu sou, eu entendo hoje quem eu sou, e por isso somente a Ti a glória.
somente a você, somente ao Senhor, glória somente a Deus, e a Ele unicamente. A nossa mensagem nunca deve ser antropocêntrica. No que é uma mensagem antropocêntrica? Aonde o homem é o centro dela. E a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica, aonde Cristo é o centro dela. E quando nós olhamos para esse pilar, isso aqui fica mais fácil de ser vivido. O nosso culto é a Deus, não é aos homens. O nosso louvor é exaltando a Cristo e não falando que você é uma raridade, é um ouro de Ufi, né? Você não é o centro de nada, você nunca foi e nunca será. Você não é o centro de Jesus, como alguns dizem por aí. Jesus é o centro do Evangelho, e Ele é o centro de toda a glória. E Ele é o único digno de ser louvor, de ter o nosso louvor e a nossa adoração. Somente glórias a Deus, e unicamente para Ele. Ele é a fonte, porque dele toda a glória. Ele é o mantenedor da nossa fé, por meio dele a glória. E Ele é o alvo do nosso louvor, porque para Ele são todas as coisas. Isso tem que resultar na nossa cabeça uma vida digna de cristão. É muito fácil nós carregarmos um rótulo, sabe? Vestir uma camisa, eu sou cristão, 100% Jesus. Jogador que gosta disso, né? Ganha um título e mete uma faixa na cabeça, 100% Jesus. E aí, a vida está condizente com isso? A vida realmente é digna de você ser chamado de cristão? As pessoas têm que olhar para nós e têm que enxergar algo diferente em nós. O pastor Wagner gosta de usar uma expressão que ele fala assim: nossa, existe muito crente 007. O que é um crente 007? Aquele que é disfarçado no meio do povo. E esse crente disfarçado não é crente, porque ele tem que ser diferente de todo mundo. O mundo tem que olhar para nós e falar assim: tem algo diferente neles. Eles têm que ser diferentes. Seja no modo de falar, no modo de agir, no modo de viver, seja de qualquer forma. Mas o mundo tem que olhar diferente para nós. Se as pessoas que estão ao nosso redor olham para nós e não vê diferença entre nós e o ímpio, está errado. Que conduta de vida que nós temos a glorificar a Deus, a dizer que Deus é digno de todo louvor e de toda glória? Nós temos que ser diferente. Nós temos que ser totalmente o contrário do mundo. Se o mundo está indo para lá, nós temos que ir para lá. Isso significa conversão. É ir para um caminho oposto. E agora a gente pode refletir um pouco sobre isso, né, que como nós estamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Será se o nosso modo de viver está glorificando a Deus? E aí a gente pode abrir aqui um leque gigantesco de reflexões. Um leque gigantesco. A minha vida como homem está glorificando a Deus? A minha vida como mulher está glorificando a Deus? Como pai, como mãe, como profissional, como dono de casa, eu estou glorificando a Deus dentro do meu trabalho, dentro dos meus exercícios profissionais? Eu estou glorificando a Deus nas minhas amizades, nos meus relacionamentos na escola, na faculdade? Eu estou glorificando a Deus no meu momento de lazer e de prazer? Eu estou glorificando a Deus dentro da igreja, ou estou simplesmente sendo um religioso aqui dentro? Nesse quinto pilar que surge com a compreensão dos outros quatro, ele tem que glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser condizente com um discípulo de Cristo. Um discípulo. E quando nós enchemos a boca e falamos assim: eu sou cristão,
Será mesmo se nós sabemos de todas as nossas responsabilidades como cristão? Isso daria uma outra mensagem, né? A gente fala das responsabilidades de um cristão. Agora, será se todos nós estamos vivendo dignamente de louvar a Deus e de falar assim, eu sou um cristão? Será mesmo se nós estamos vivendo dessa forma? Seja em todos os aspectos, dentro de casa, no trabalho, na rua, na faculdade, onde você esteja, você tem que ser diferente. Você sabe por quê? Porque nós somos participantes da glória de Deus. E se nós somos participantes da glória de Deus por causa de Cristo, nós temos que viver dignamente disso. Pedro escreve assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbíteros como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E Romanos 8, um livro extremamente conhecido, né, um capítulo muito conhecido por nós, ele vai dizer assim lá no versículo 30, aos que justificou, a esses também glorificou, chamou e glorificou. Agora, se Deus nos justificou, nos chamou e nos glorificou, nossa vida está expressando a glória de Deus. Nós estamos sendo luz no meio das trevas, ou estamos sendo somente um pisca-piscazinho? Porque o religioso, é o que eu falei logo assim, na religiosidade mata. Às vezes você acha que está vivendo uma vida que glorifica a Deus e não está. Isso é ser religioso. Então, para que a gente possa caminhar aqui para a gente encerrar, fica aqui a nossa pergunta do tema dessa noite, né? Quais as implicações, qual o impacto que os 5 solas gera na minha vida, na sua vida e na vida da igreja? Qual o impacto que isso deve gerar? E eu gostaria que você saísse daqui refletindo sobre isso, sabe? Entendendo isso. Somente pela fé, nós temos o entendimento que somos salvos, somente pela graça, na obra de Cristo na cruz, somente. Isso nos faz entender que somente pelas Escrituras, que são o nosso manual de fé e vida, é que nós obedecemos a Deus, que nos leva a uma vida aonde a glória seja somente a Ele. O texto que nós lemos de Tito, ele vai apontar para esses 5 pilares, e eu te digo novamente, releia em casa, para você entender um pouco mais sobre isso, mas que a nossa vida seja uma total compreensão, de que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, nós somos justificados somente pela obra de Cristo na cruz. O nosso manual de vida é a palavra de Deus, é a Bíblia, e tudo isso tem que resultar em nós uma vida que glorifique a Deus todos os dias. Amém? Sendo assim, a primeira pergunta do Catecismo de Westminster, ele vai dizer assim: qual o fim supremo e principal do homem? O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre nele. Então, que nós hoje possamos sair daqui refletindo se a nossa vida realmente está glorificando a Deus. Amém? Vamos ficar de pé só para a gente orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós somos gratos a Ti, por essa maravilhosa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, através do Teu Espírito Santo. Te peço perdão, Pai, pelas minhas falhas, pela minha falta de competência, a passar para a Tua igreja toda a excelência do Teu Santo Evangelho, mas o Teu Espírito Santo, Pai, possa testificar no coração de cada um aqui nessa noite, o quão grandioso carregamos dentro de nós, que são essas verdades eternas, e que nós possamos, Pai, sair tudo aqui refletindo sobre como nós temos vivido
uma vida para te glorificar. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa abençoar cada filho seu aqui nessa noite, cada família aqui representada, possa nos convencer dos nossos pecados, das nossas falhas e fazer de nós pessoas melhores, homens e mulheres melhores, servos melhores da Tua palavra, e que tudo, Pai, que possamos fazer na nossa vida seja para a glória do Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podeis se assentar neste momento. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto, né?